CIUF, com o trabalho Aquilombamento e Resistência, Corpos e Histórias Unidos pela Alegria. E chamar o professor Abraão Santos, doutor em Psicologia, Tata Mazanga, Lume Jacaré, Junsara, e o trabalho que ele vai apresentar é A Energia Corpo Espiritual, conforme os ensinamentos de Tata Loazeme e Roberto Braca. Bom, a gente decidiu que a gente vai passar a palavra primeiro. Aqui no sexto ano. Então, Conceição, né? Bem, boa tarde a todas, todos e todes. Obrigada, né, já agradecendo pelo convite feito pela professora Cristina para estar aqui contribuindo nessa mesa. E também sou agradecida também por ter chegado até aqui. Agradecida por tudo, né? Minha família, meus colegas, meus irmãos, enfim, é muita gente, mas gente que está aqui e gente que não está mais aqui, mas eu tenho que colocar esse momento de gratidão, né? Especialmente dos mais velhos, que permitiram, me facultam estar aqui. Bom, como o próprio termo diz aí, o título da mesa, né, aquilombamento. Aquilombamento, lógico, a palavra vem de quilombos, naturalmente, né, de quilombos. E estar aqui, eu não sei se o que eu vou trazer, eu espero que contribua para esse debate, para essa discussão, né? Porque durante o nosso percurso no doutorado, na orientação, estudo com a Cristina, com Spinoza, a tentativa de pensar algumas, não só a questão da clínica, mas a própria vida mesmo, né, daquilo que eu tenho experimentado nesse trabalho, o trabalho na clínica, mas também o trabalho feito também em outros espaços, com a psicologia, enquanto que esse pensamento de Spinoza pode me ajudar, tem me ajudado a compreender algumas situações, algumas questões e vivências mesmo, né? Então, não sou especialista em Spinoza, né? Apenas estou estudando, estou tentando aprender, estou aprendendo algumas coisas e isso tem me ajudado, principalmente no trabalho da clínica, tá? E o que eu vou falar, que eu vou trazer aqui com relação aos quilombos, vem muito com relação à contribuição de Beatriz Nascimento, quando ela estuda os quilombos e vê os quilombos como um movimento social e político e o que ele representa na história do povo negro no Brasil. Então, tem esse referencial, né? Ela vai trazer a questão do quilombo como uma instituição tipicamente africana, na sua constituição, no seu modo de funcionamento e também no modo como as pessoas passam a participar dessa experiência, né? O quilombo também como uma experiência, um modo de gestão da vida, né? Um modo de como existir nesse mundo, que tem a ver com o modo africano, especificamente do povo banto, né?
ela vai também estudar o quilombo como uma instituição no período colonial e imperial do Brasil, e também o quilombo como uma passagem, como um modo de viver, né? Como uma maneira de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as diversas formas de opressão. Então, o quilombo seria redefinido como uma passagem de uma instituição em si para um símbolo de luta contra a opressão. Tá? Não, então, é importante colocar isso bem apresentado, afirmado aqui, que não é só... nem vou me deter aqui a falar de citar um ou outro quilombo, não é isso. Né? Mas como que esse modo de organização, como esse modo de estar no mundo, esse modo de propor uma sociabilidade, como que isso tem tido ressonância na nossa vida enquanto povo negro no Brasil. Tá? Essa é a perspectiva. Então, daí vem também, e isso também vem sustentando nossa forma de organização enquanto povo preto, né, de como nos organizarmos como dentro dessa perspectiva de aquilombamento, né, de reunião, de grupo. Né. E também algumas contribuições de Flávio dos Santos Gomes, que é um estudioso, um historiador, também dos quilombos, né, e que ele fala que são essas sociedades, né, diversas sociedades, que apresentaram diversas formas de resistências. Então, no processo de escravização das Américas, e não é só o Brasil, mas a América do Sul, América Central, especialmente que ele trata. Então, essas sociedades desenvolveram diversas formas de organização assentada nessa perspectiva da resistência. Então, a gente vai ter nomes diferentes de acordo com o país. Como a gente tem cumbis na Venezuela, os palenques na Colômbia, os marrons, né, como era chamado no Caribe inglês nos Estados Unidos, marronagem, né, em algumas partes do Caribe francês, cimarronagem em Cuba, em Porto Rico, enfim, no Brasil recebeu esse nome de mucambos ou mais tarde quilombos. E então, segundo o Flávio Gomes, esse tipo de organização proliferou bastante no Brasil, até pela forma como esses indivíduos se organizaram, né? Que eles se organizaram e sempre articulados com as lógicas dos outros grupos existentes locais. Então, eles nunca atuaram isolados, mas sempre tendo contato e partilha com a população livre, né? Com os taberneiros, com lavradores, com marisqueiros, com pescadores, com roceiros, com quitandeiros. Então, sempre havendo esse trânsito intenso entre esses chamados fugitivos, né? E chamados também de desordeiros, né? Porque uma coisa que sempre o Estado brasileiro fez com muita eficiência foi criminalizar qualquer movimentação do povo, né? E não foi diferente e continuou fazendo isso até atualmente. Mas por que eu estou fazendo isso? O que tem isso a ver com Spinoza? Né? A gente está falando aqui de resistência. Uma resistência que começa, que vem desde a travessia, né? A travessia do Atlântico, né? E que nessa travessia, né, que faz parte do processo de colonização, esses corpos, eles sofrem toda sorte de violências, né? Muitos não resistem, morrem na travessia, né? Mas um número expressivo chega até a Terra, né? Então, e aí isso está presente nessa trajetória desses povos, né?
racismo, extermínio, genocídio. Isso tem atravessado esses anos todos da chamada história do Brasil. Mas esses corpos, eles têm memória. Essa memória, ela continua, ela atravessa, apesar de tudo, ela atravessa tudo isso. Eu até fazer uma citação aqui, do Luiz Antônio Simas. O Atlântico é uma gigantesca encruzilhada. Por ela atravessaram sabedorias de outras terras que vieram imantadas nos corpos, suportes de memórias e de experiências múltiplas, que, lançadas na via do não retorno, da desterritorialização e do despedaçamento cognitivo e identitário, reconstruíram-se no próprio curso, no transe, reinventando a si mesmo e o mundo. Nessa travessia, a vida também estava se fazendo. Ela não foi totalmente destruída, mas ela foi tomando, né? Embora não fosse o projeto desse povo vir para cá, nesse projeto que não é dele, que é da colonização, ele se reconstrói, ele se faz. E aí, isso vai também constituindo uma memória. Essa memória, ela vem atravessando gerações. Né? E essa memória, esse enfrentamento, ele vem desde as senzalas, né? De enfrentar o medo, a solidão, o banzo, as feridas do corpo e do espírito. Né? E aí a gente tentando não separar esse corpo e espírito. Porque, aliás, afinal, na visão, né, a cosmovisão africana, não tem corpo e espírito, é corpo e espírito, como Abraão escreve até no texto dele, né? Corpo e espírito. É tudo junto, não está separado. E é nisso aí que a gente também vê uma similaridade, pode fazer um diálogo aí com a Spinoza, quando não faz dicotomia, né? Então, eu queria... Gente, eu não sei como é que está a hora também, né? Não, pode deixar. Tá. Porque eu me perco. Então, essa memória, ela permanece viva. E uma coisa importante que eu tenho destacado, né, e vou destacar aqui também, que essa memória que permanece viva, afinal de contas são 4 séculos, né? Tem uma memória que tanto diz respeito ao sofrimento, como diz respeito também às lutas. Mas o que a gente percebe também, e que eu tenho, né, e só para abrir um parênteses aqui, durante o meu percurso do doutorado, nós criamos um grupo de uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita num grupo de atendimento. Né? Então, atendimento para as pessoas que tinham passado por situações de racismo. E muito por que eu estou colocando isso? Por quê? Quando se fala na memória, muito se vem as coisas, vem a memória do sofrimento, vem a memória do corpo negro do corpo negro subjugado, que é inclusive o modo com que os meios de formação, né, eles sempre cuidaram muito bem de apresentar o povo e o corpo negro de uma forma sempre degradada, sempre destacando o aspecto, né, o aspecto do sofrimento, o aspecto do castigo. E agora, esse mesmo povo que sofreu e teve toda essa brutalidade da escravidão, não estou negando isso, também foi um povo que cotidianamente fez enfrentamentos, lutou. E essa luta, esse esforço pela vida, isso não recebe a mesma atenção dos meios de informação, e a gente pode incluir nisso a escola, né? E as lutas, elas não são trazidas, elas não são colocadas. Mas acontece que houve também essa história, houve uma história
de luta, uma história de enfrentamento, uma história de resistência. E é a partir dessa história de resistência que temos assim, nos inspirado nas nossas lutas hoje. Bom, então as lutas aconteceram, né? Então as tentativas foram desde fuga, adoecimento, foi suicídio, teve de tudo, mas teve teve vitória também. Essas pessoas, evidentemente, esses sujeitos, né, homens e mulheres escravizados, eles foram afetados pelo medo. O medo que fez e pode fazer com que a gente desista da luta ou aceitar qualquer coisa que ignore o sofrimento daquele momento, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a esperança, né? E pela esperança se busca, se vislumbra a possibilidade de melhores dias. Então, eu estou colocando aqui trazendo aqui dois afetos, né? Medo e esperança. Estou nervosa. Eu agora aprendi que eu não vou escolher estou nervosa, né? Tá? Então, medo e esperança, né? São os principais afetos, né? Que são experimentados na nossa vida, da vida social, né? Então, eu vou ler aqui para eu aplacar o erro, né? Medo e esperança são os principais afetos experimentados na vida social e muito bem fomentados pelo Estado, através das suas leis e das suas instituições. Em diversas circunstâncias sentimos medo. A gente tem medo de perder o trabalho, perder moradia, perder amigos e até a própria vida. Então, por isso, a gente busca maneira de resistir, de perseverar no meio das adversidades. E isso não é algo que não é estranho à existência. A gente está com medo, né? Sentir medo faz parte, está dentro do nosso modo de viver, né? A gente está sempre, por quê? A gente está sempre diante de algo mais forte, de algo que pode nos aniquilar, seja e que nos assusta. E aí a gente vai aprender com o Spinoza também que estar junto aos semelhantes é uma das melhores formas de resistir, né? Vou citar aqui o axioma da ética, parte 4. Não existe na natureza das coisas nenhuma coisa singular relativamente à qual não exista outra mais potente e mais forte. Dada uma qualquer coisa, existe outra mais potente pela qual a primeira pode ser destruída. Isso aí, né, está aí nessa questão. Por que sentimos medo? Porque realmente a gente pode ser destruído por uma força mais forte. Os que viviam os horrores da escravidão, eles inventaram um meio de sair daquela opressão e construíram um modo de vida que lhes garantisse perseverar no ser. O esforço para afirmar a própria vida, ele é próprio da vida. Está expresso lá no corolário da proposição 22 da Ética 2. O esforço por se conservar é o primeiro e único fundamento da virtude. Podemos dizer que assim foi e assim tem sido a luta de resistência do povo preto e também do povo indígena no Brasil. Há um esforço, apesar de todas as adversidades, o povo está lá no acampamento, lá em Brasília, né? Na iminência de perder as suas terras, mas algo impulsiona esse povo de estar lá. O povo indígena está lá, no acampamento, né? E assim aconteceu, né, ao longo da nossa história. Queimaram Palmares. Poesia agora do Nego Bispo. Fogo, queimaram Palmares. Nasceu Canudos.
Fogo, queimaram canudos, nasceu caldeirões. Fogo, queimaram caldeirões, nasceu pau de colher. Fogo, queimaram pau de colher. E nasceram e nascerão tantas outras comunidades que os vão cansar de continuar queimando. Isso é vida, é potência, é desejo de perseverar. Resistimos, reexistimos, perseveramos. Então, o que devemos pensar é em que medida nós estamos sendo afetados, nós, povo preto, hoje em dia, e todo povo negro em diáspora, e também povo indígena, e também povo que não é preto, mas que está aqui, que sofre opressão, como que pode estar sendo afetado por essa experiência singular que foi a experiência dos quilombos, né? Que renasce das cinzas. A transformação, pensamos que a transformação, ou mesmo o engendramento do novo, se dá pela exigência mesma da vida, em seu desejo de perseverar na existência. Os que viviam nos quilombos, ou experimentaram outras formas de organização coletiva, certamente temiam as possibilidades de um terrível fracasso, tal como ocorre hoje com quem vive em acampamentos ou nas ocupações. Mas retomam sempre a luta. Aí a questão, o que faz com que os indivíduos recomecem após uma retumbante, aspas, derrota, ou se engajem em projetos apesar das incertezas acerca do futuro? Possivelmente que a gente não tem uma resposta para isso, mas vamos trazer aqui alguns elementos para pensar nisso, né? Eu escrevi assim: imaginamos que uma imensa tristeza se apoderou dos que lograram sobreviver às investidas das forças da ordem, sendo obrigados a renunciar aos seus sonhos de liberdade, como foi o caso dos quilombos. Pensamos que por muito tempo tiveram só por companhia a dor e a saudade, o banzo. Dor pela perda de bens e de vidas em meio à luta por uma vida que fizesse sentido. Saudade de uma vida experimentada em outro tempo. Por isso que você já ouviu falar em banzo, né? A gente falava, quando eu era criança na escola, banzo, né? Que cometia os escravos. Mas banzo, né? É essa coisa, uma saudade de um tempo que não consegue nem dizer de quando, mas que era uma vida diferente da que está vivendo. E aí, total impossibilidade de viver, de respirar. Então, é solidão. É, portanto, o reino da tristeza. Em outro afeto, tristeza. Afeto que decorre de um mau encontro. A tristeza torna cada um distante de si mesmo. Separados do que podem, ou seja, da sua potência, mesmo que realizem algumas coisas, mesmo que faça alguma coisa, mas tomado pela tristeza, isso que se faz não tem ressonância, está sem vício, está sem força, sem expressão. Mas aí as coisas começam a mudar. E aí eu lembro de um ditado africano, né? Como as pessoas estão lá na sua tristeza, né? No seu abatimento, algo que já da sabedoria. 2 cabeças pensam melhor que uma. E as pessoas começam a pensar saídas, né? Não sabemos como nem exatamente como isso começa a mudar. Não tem um momento X, uma hora X precisa, mas isso começa a ser. Isso vem sendo feito, né? É um novo. É luta pela vida. Mesmo que a gente ouça, né, os movimentos aí, isso não vai dar em nada, mas aqueles chamados de utópicos, né, estão na luta, né? Porque é uma exigência da própria luta pela vida. Então, podemos considerar os diversos fatores implicados no retorno à alegria de viver. Primeiro, por mais que tenham sido dominados pela tristeza, enfraquecidos na sua potência de agir e pensar, a centelha da vida, mesmo em grau mínimo, ela continua pulsando.
né? A potência não acaba, ela fica diminuída. Assim, ao se juntarem, porque duas cabeças pensam melhor que uma, puderam planejar saídas possíveis, contagiando-se mutuamente com a ideia de um novo recomeço. Dito de outro modo, né? Estando juntos, os indivíduos podem se contagiar com afetos que mobilizem em outra direção. Né? Então, sai daquele círculo do eu sozinho, que não consegue ver saída, mas pensando, juntando um modo de ver com outro modo de ver, e acaba chegando a uma saída. Consequentemente, na união, a tristeza vai perdendo espaço. Porque a tristeza está associada à impotência, está associada ao medo, né? Associada, né, aquele sentimento que foi intensificado pelo fogo ou então pela bala que matou alguns, né, atualmente. E aí a conquista, o desejo de uma nova terra, de um novo lugar, isso se começa a se fortalecer. A isso a gente dá o nome de alegria. É o efeito do movimento, desse processo de saída, né? De saída. E eu tenho uma citação aqui, que acho que é da Cristina, no livro dela. Na solidão temos menos possibilidade de nos contagiarmos com afetos experimentados por nossos semelhantes e ficamos restritos àqueles que podemos proporcionar a nós mesmos, a partir de nossa própria imaginação. Tristes e solitários, mais facilmente estaremos submetidos a uma potência exterior mais forte que a nossa, que pode nos controlar e até nos destruir. E por conta disso que eu acabei de trazer agora, né, entendemos que a vida ela deve ser continuamente posta em movimento, vivendo, pensando e agindo. Assim aqueles que perderam tudo, eles vão demarcar um novo território, mesmo na insegurança, mesmo com medo, mesmo tremendo, mas vai marcando uma outra coisa. Tá? Tem que estar atento, tem que estar prestando atenção em tudo, porque o inimigo está à espreita. Mas esse processo é gratificante porque traz alegria. É pela alegria que reagimos ao que está parado, ao que está queimado. Numa profusão de afetos alegres, difícil não se deixar contagiar as perspectivas de novo porvir. Sair da tristeza, sair da solidão, sair do abandono. E só é possível sair pelo movimento. Por isso que eles que resistiram e continuam resistindo. O povo continua resistindo, apesar do inominável da vida aí presente. Né? E aí, faremos palmares de novo. É nessa perspectiva. Trazei aqui uma citação do Joel Rufino dos Santos, que ele fala sobre Palmares, que eu achei muito bacana. Palmares foi o episódio mais importante da nossa história social. Seguramente não há na história da América um núcleo rebelde que tenha resistido tanto tempo. Palmares durou aproximadamente um século, os 500 anos de vida que tem o Brasil. Foi mais que um núcleo rebelde, constituindo-se durante esse longo período de tempo um verdadeiro Estado alternativo ao Estado metropolitano colonial. Palmares representou também, durante esses quase 100 anos de existência, uma nova sociedade, o embrião de uma civilização original, misto de contribuições africanas, indígenas e até mesmo europeias, sobretudo dos oprimidos, dos discriminados pela sociedade colonial escravista. Então, o que é a proposta de Palmares? É uma sociedade assentada em outras bases. É isso que apontava a existência dos quilombos. Outro mundo possível. Eles eram, na expressão do Antônio Bispo dos Santos, do Nego Bispo, contra-colonizadores, atuando na contramão desse progresso que a gente muitas vezes defende, né? A gente não, né? Ensinaram a gente a defender, né? Esse
modo, né, contra-colonizador é uma ameaça à ordem colonial. Esse processo que é uma ameaça à ordem colonial é uma movimentação pela vida. Isso é a alegria. Então, por isso que Palmares passou a ser uma referência de luta e possibilidade de construção de uma existência mais plena e feliz. Houve perseguições, naturalmente, né? Porque o Estado brasileiro nunca foi fácil, nem está sendo fácil enfrentar o Estado, né, brasileiro. Né? A luta empreendida para derrotar os quilombos, ela foi uma luta renhida. E o que é muito característico do Estado brasileiro, das forças das chamadas elites, elas destroem, elas botam fogo, elas arrasam, para não deixar lembrança. Esse é o processo. Tem sido, né? E a gente não precisa ir muito longe. Eles estão queimando os indígenas, queimando as aldeias, botando garimpo ilegal, fazendo um monte para arrasar, para acabar mesmo. Né? Como tem feito com as nossas ocupações, nos projetos, nos megaprojetos aí de modernização das cidades, né? Sempre dando um jeito de liquidar com o povo. Né? Mas, como já dissemos anteriormente, né? A centelha da vida, ela continua. E aí, a união, né? Essa coisa esse velho ditado africano que parece que está aí presente, duas cabeças pensam melhor que uma. Vamos pensar e vamos sair desse buraco. Né? Bom, estou terminando. Acho que está a partir da hora, né? Esqueci de ver. Ah, esqueceu, né? Mas eu estou terminando o livro. Olha só. Esse processo dentro dos quilombos, ele foi ao longo o quilombo dos Palmares, ele foi arrasado, né? Foi queimado fisicamente, né? Foram mortos, ele foi morto, foi esquartejado, foi exibido a sua cabeça para servir de exemplo para gerações, né? Enfim, né? Mas assim, a gente pega o que é interessante para nós, né? Nós, na luta, né? É a movimentação, é a alegria da luta pela vida, o legado dos quilombos. É isso que nos interessa. Né? E na década de 80 foi criado o Memorial Zumbi, no estado de Alagoas, né? No local onde que seria a sede daquele estado negro de Palmares. E essa criação desse memorial, ela se insere, quer dizer, estou pulando aqui que muitas coisas aconteceram ao longo desses anos, muitos movimentos, muitas lutas, muitos acontecimentos ligados a esse processo de luta. Eu estou apenas resumindo aqui lá esse movimento lá de criação do Memorial Zumbi, né, como um processo de resgate da atuação do povo negro na história do Brasil. Porque se tentam, a todo momento, apagar a nossa história. Né? Tanto é que quando a abolição da escravatura se deu em 1988, não se parou, como se não existisse mais negro no Brasil, não se fala mais desse povo. Né? Mas não se fala desse povo, das suas lutas, do seu cotidiano e do que se faz, dos pretos que se destacam nos diversos lugares, né? Mesmo na academia, nas ciências, eles não aparecem. É um processo de querer nos invisibilizar a todo modo. Então, criaram naquela ocasião, só o último ponto aqui, um memorial zumbi, e tinha uma atividade que foi criada, que foi subir a Serra da Barriga, né? Local, né, onde
se instalou, né, o núcleo do Quilombo dos Palmares. E Palmares eram várias povoações. Muito mais poderíamos ficar falando sobre esse memorial, mas eu quero destacar o seguinte, até de novo trazendo aqui João Rufino, no que ele diz sobre isso. O significado de Palmares para o povo preto, né? O significado dessa movimentação pela vida, o significado desse afeto que estou trazendo aqui, que é da alegria, né? Desde o dia da nossa primeira, fala do João Rufino, hoje ancestral nosso, né? Desde o dia da nossa primeira subida à serra, em agosto de 1980, essa outra natureza do povo negro, que é o mágico, o encantatório, tem nos acompanhado. Naquela primeira ocasião, alguns de nós tivemos visões, outros se sentiram possuídos por orixás, alguns se sentiram fortemente comovidos, que a partir de então sua vida ganhou um novo sentido, como se houvesse ocorrido um novo nascimento. E o que é mais importante e mais palpável, todos que têm subido a Serra da Barriga nessas peregrinações anuais, regressam com uma nova energia na sua luta organizada contra o racismo. Uma energia que tem gerado frutos dos mais diversos em todas as pessoas, em todo o país. Cremos que a peregrinação anual à Serra da Barriga é um ritual de realimentação do nosso axé. Fecha aspas. Então, cremos também que todo o nosso processo de luta, de reunião, de estar junto, de aquilombamento, né, de se reunir na perspectiva desse aquilombamento, de resgatar esse modo, essa nossa ancestralidade, uma outra maneira, uma outra sociedade que não está centrada no lucro, uma sociedade em que as pessoas possam viver, conviver, aliás, o bem viver. Isso alimenta o nosso axé, isso é alegria. Obrigada. Muito obrigado, Conceição. Foi lindo. Vou passar agora para o Abraão. Obrigado, André. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Maravilha de apresentação de Conceição, fiquei super feliz. Eu queria pedir às energias da natureza que ajudem para que minha fala seja bem recebida, que ela faça sentido para vocês, que traga caminho de cura para todos. Agradeço o convite da professora Cristina Halter para fazer essa troca aqui com vocês. E, novamente, quero dizer que sou muito grato pela apresentação da Conceição, essa belíssima fala. Me sinto muito acolhido. E tive que mudar um bocado de coisa aqui. Não foi possível ficar sem alterar. Então, queria, acho que, saudando Conceição. Então, Conceição, você quer dizer que os negros portam uma memória viva de um outro possível mundo? Que Palmares, do povo preto, tem, então, um significado para todos os grupos sociais também? Então, eu faço votos realmente que
a troca possa acontecer, mas também queria dizer que eu, pouco como Conceição, não vou me colocar a partir da clínica. Eu vou falar também a partir da resistência e da resistência. De onde eu venho? Minha família vem da grande travessia do Atlântico, em navios tumbeiros, da África para Pindorama. Foi Tateto Loazemi, Roberto Braga, pai Roberto, que me inscreveu na descendência dos povos vindos da África Central, onde hoje há Angola e os dois Congos. A maioria dos que vieram da África na travessia era dessa região. Povos que falam ainda hoje Kibundo, Kikongo, Umbundo e outros idiomas que têm a expressão Intu, o princípio da existência. Daí a palavra Muntum, a pessoa força, em Kibundo. E a comunidade, o povo, a palavra Bantu, o plural de pessoas, em Kibundo. Então, eu sou dos povos Bantu. Nas sociedades de idioma Bantu da África Central, sua diáspora, a existência é constituída como força. Intu, Nguzo, Axé, lembrando da palavra comum dos povos de idioma iorubano. A força vital. A força vital é ela mesma o ser, em contínua e permanente transformação, fazendo-se na troca com outras forças. É um ser força sendo o modo como a força se realiza em graus variáveis, em graus aproximativos. Conceição citava ainda há pouco Spinoza. Há sempre uma força maior que outra força. Ora, a força completa e ilimitada para o povo de terreiro tem vários nomes. E um deles é Kalunga. Semanas atrás, eu estava em um terreiro e uma dessas energias disse-nos, ela mesma, eu sou Maria Mulambo da Kalunga. E com isso, ela nos lembra, nos ensina a fonte da força corpo espiritual, desse mundo sagrado, a natureza sagrada, como em certo momento nos dizia o mestre Cecílio Chucuru, indígena Chucuru do Ororubá, do interior do Pernambuco. Essa dinâmica é apresentada no dia a dia de um terreiro. E aquilo que nela se fala e se apresenta é da filosofia do Intu, da força. O ser força sendo uma ontologia, se compararmos com os saberes eurocêntricos. Quando eu fui visitar os Chucuru do Urubá, em Pernambuco, eu vi que eles tinham carros, usavam óculos, portavam celular, falavam português, perderam o Guarani, pois eu também não uso lança, nem tanga, nem falo Kibundo, mas sou um guerreiro Angola, na guerra que está acontecendo no interior das universidades. E como
como um homem banto eu estou aqui diante de vocês. E como um homem banto eu estou na universidade na luta pela sobrevivência da minha gente, contra o projeto de extermínio da minha gente. Eu quero pegar 2 motes para avançar na reflexão. Para Spinoza, quanto mais encontros fizermos, mais potentes seremos, diz a chamada deste evento. Conceição filosofou bastante a respeito das potências disparadas, produzidas nos encontros. A outra, quando seu Cecílio Chucuru do Urubá, povo indígena, Pernambuco, como eu dizia, me falava sobre a retomada, ele disse: Chicão, liderança indígena, Chucuru, assim se colocou: quem demarca terra é índio, não é Funai. E quando o seu Cecílio me explicava a história de Chicão e das retomadas, eu entendi que a primeira retomada que os Chucuru fizeram foi a da consciência Chucuru. Então, no nosso caso do povo negro, também se trata de uma retomada. E a primeira retomada é da nossa identidade, a consciência negra. Então eu quero partir desses pontos e trazer esse elemento. O encontro que é necessário para fazer aumentar a nossa potência de ação é o encontro de nós com nós mesmos. É o encontro que aumenta a nossa força de vida. Qualquer membro de uma comunidade de terreiros sabe disso. Isso é uma tradução da expressão favelada. É nós. Outra expressão, nós por nós. Essa nós por nós é o título de um filme dirigido por Jandir Santin e Ali Muritiba. Um filme de 2017, mas só lançado em 2020. Esse filme indica uma tendência no cinema brasileiro, na minha opinião, na qual surge no cinema uma determinada força que não é comum aparecer na literatura, de metafísica individualista. Aparece nesse filme, Nós por Nós, o mesmo que aparece também no filme Bacurau, de 2019, depois de 2017, de Cléber Mendonça Filho e Juliana Dornelles, A Comunidade. Essa expressão também lembra uma outra favelada que diz: ninguém dá nada por nós. Uma abordagem da psicologia para o povo preto ou indígena poderia, então, partir dessa questão. Como os negros no Brasil puderam resistir? Como mantiveram sua existência e seu estilo de vida? Essa é uma questão suleadora. Como mantiveram a conexão com a força de vida, o gozo com seus antepassados, sua memória, com sua história? Isso que eu aprendi dentro do terreiro com Tata Loazeni. Uma sacerdotisa de Dandalunda, minha mãe, a água fresca,
a água fresca, a energia do amor, consagrada no filme Amarelo, do Emicida, pois uma sacerdotisa assim veio capturada no navio negreiro que atravessou o Atlântico, instruída por sua mãe, Dandalunda, ainda no mercado para ser vendida, a jovem sacerdotisa mirou um guerreiro negro e ele recebeu a mensagem de Pambuizila e entendeu imediatamente o que deveria fazer. Assim que pôde, saiu em disparada. Num certo dia comum da fazenda. Assim que pôde, saiu em disparada. E logo em seguida, o capitão do mato foi ao seu encalço. O guerreiro não poderia olhar para trás, para não perder um único segundo do seu esforço. Ao chegar à frente, numa bifurcação, onde Pambuizila havia colocado um toco, o guerreiro não sabia para onde deveria seguir, para a esquerda ou para a direita. A mula do capitão do mato já havia se tornado visível quando o guerreiro tropeçou em um toco de madeira e caiu para o lado, dentro de uma moita espessa. Logo à frente, o vento soprou e balançou as folhas num caminho da bifurcação, e o capitão do mato seguiu por ali. O homem negro agradeceu a Pambuizila, levantou-se e seguiu a outra direção da bifurcação até o lugar onde começaria sua nova morada, o quilombo. Voltou sem tardar, pegou sua companheira, aquela que havia dado para ele, através de Pambuizila, a instrução, a força necessária para sustentar a dor e também o amor pela liberdade, a força de Dandalunda. Então, nossa missão é dada pelo sagrado. Nossa resistência negra, Banto, Tupinambá, Chucuru, Pataxó, ela é possível dentro dos valores dos espíritos da natureza e dos antepassados. Dentro da cosmopercepção da ancestralidade e da natureza sagrada. Quer dizer, de que tudo que veio antes de nós é necessário à nossa existência. Daqui que sai esta concepção filosófica, ontológica, que Conceição ainda há pouco lembrou, do Ubuntu, do bem viver, do Tecoporá. Para nós nos reaproximarmos de nossa potência, é necessário que a gente se reaproxime de nossa própria memória, da história das lutas da nossa gente. O encontro com nós mesmos no Brasil requer um encontro dos saberes de nossas lutas, de nossa resistência, de como mantivemos a esperança do que se tornou possível
nas nossas insurgências. E para isso nós precisamos de uma renovação cognitiva. Quer dizer, precisamos de uma rede de conexões de signos que expressam nossas insurgências. Signos são valores, antepassados, forças, direções, fatos, são energias, vibrações, força de vida, guzo, intu, axé, como falam na nação iorubá. Temos que realizar esse desbloqueio cognitivo ao qual ainda estamos submetidos. Com nossos antepassados, com nossos menquice, com a pemba, ninguém vai nos bloquear. Para os povos da diáspora Angola-Congo, a comunidade, no termo Bantu, é prévia à pessoa. Daí a pregnância do coletivismo, do comunitarismo negro espalhado nas favelas, nas periferias. Onde estamos todos muito dados à violência da produção, da riqueza e do gozo. Esse sentido da vida voltada para a comunidade, a psicologia ainda não encontrou. O sentido da própria comunidade. Por isso, lutamos por cotas raciais, bolsas estudantis, ações afirmativas, para nos darmos a nós mesmos o direito de contar a história que não foi contada, para trazer os saberes negros e indígenas e as lutas das nossas comunidades. A minha missão dentro da universidade é uma psicologia feita com as lutas dos descendentes da África, dos povos indígenas, uma psicologia aterrada. A noção de sujeito, por exemplo, de subjetividade, de subjetivação, estão construídas em um campo de problemas dentro da formação do capitalismo, da modernidade, do liberalismo, do escravismo mesmo, do iluminismo. Não me parece que escapa ao poder de atração do cartesianismo, nenhuma delas. Quer dizer, dessa realidade que é um eu que pensa, o mundo e a si mesmo. São termos referência do reinado do indivíduo ocidental. É onde está um indivíduo aturdido, sem referências, sem comunidades. Está aí, nesse contexto problemático, o ataque aos processos identitários, aos processos que organizam as comunidades. Comunidades, e não apenas coletivos. Está aí, nesse contexto, a polarização identidade, identitário, subjetivação ou singularização. Nesse mesmo contexto, há a formação também da identidade nacional, que tem um teor de homogeneizar, fascistizar, proveniente dos Estados europeus. E que reproduzimos no Brasil na construção de uma identidade nacional mestiça. Onde tudo é igual e onde não pode aparecer negros. As questões das quais creio que se deva partir para se aproximar da questão negra, não como sofremos, como adoecemos, Conceição ainda há pouco dizia,
da nossa força vital, da nossa potência, mas como sobrevivemos. Como o engonzo, o axé, o intu, a energia vital que circula na ancestralidade, colocada por um pensamento construído comunitariamente e lentamente ao longo de milênios, desenvolvida e mantida por mestres como Tateto Loazemir Roberto Braga, gente que é faxineira, empregada doméstica, pequenos comerciantes, encanadores, pedreiros, desempregados, muitos desempregados, gente responsável por esses saberes da força, da resistência, da organização da comunidade, do sentido da natureza sagrada e da ancestralidade. Então, queremos uma psicologia que reconheça a existência dessas pessoas enterreiradas, aquilombadas, na vida das crianças e jovens nas escolas, na vida das pessoas que têm o SUS como plano de saúde, pessoas comunitarizadas, aterradas. Isto é algo próprio dessa gente descendente de África, gente do Intu, do Nguzo, do Axé, e eu incluo aí os autóctones, os ameríndios. Queremos uma psicologia que fale dentro do padrão de dificuldades que passamos e que reconheça nosso itinerário histórico. Quando trabalhava em uma ala psiquiátrica em Brida, Joinville, na Argélia, Fanon se perguntava como seria possível uma análise estrutural dos atendimentos se colocávamos, dizia ele, entre parênteses os contextos geográficos, históricos, culturais, sociais. Bom, quando criamos o Kitembo, no final de 2012, era porque se preparava um jeito de trazer os saberes negros para fecundar uma psicologia na UF. Estamos nesse labor. Isso que eu queria falar para vocês, para disparar uma conversa. Espero poder abrir as trocas. Obrigado. Bom, gente, aberto o debate, para perguntas, considerações. Opa, sim? Posso tirar mais para falar? Então, a pergunta acho que fica para os dois, assim, para a posição. Uma coisa que eu achei muito interessante de me questionar, eu me questiono isso, é uma linha muito tênue e eu queria saber até onde, qual é a delimitação que a gente faz estudando a psicologia das marcas, né, que se propõe a lidar, né, com os atravessamentos de raça, de gênero e deficiência, que a UF faz bastante, de beber na fonte, né, de pensar pensadores e psicólogos e europeus como ferramenta para entendimento das marcas e até onde a gente pode, eles passam a não entrar mais em relação com os ensinamentos das marcas, né, que dialogam com as marcas dentro dessa dinâmica da psicologia.
Como é o teu nome? Renan. Renan. Valeu, Renan. Muito legal essa questão. Renan, assim, são muitas as possibilidades, né, de comentar e não de responder, não de trocar, né? Acho que o que eu tento trazer como necessidade é uma inversão histórica. Nós, brasileiros, precisamos conhecer as potências deste país. A Conceição ainda há pouco falava de Palmares. E tentava trazer, a partir do Joel Rufino dos Santos, a visão dele da importância de Palmares. Bom, Palmares é a primeira experiência de república deste país e durou 100 anos. Nós não conhecemos. Nós mal sabemos da existência que houve um dia Palmares. Mas um grupo de pessoas fanáticas ou uma espécie de lugar de fuga, nós não temos noção do que seja Palmares. Foram 100 anos. E, entretanto, nós conhecemos a Comuna de Paris, às vezes em detalhes. Eu acho que tem uma inversão. Nesse conhecer melhor a Comuna de Paris, acho que tem uma inversão. Acho que nós precisamos inverter a inversão. Nós precisamos nos colocar no lugar direito. Nós precisamos colocar no lugar do sol a pino, no meio-dia, no ponto mais alto. Nós mesmos precisamos estar no ponto mais alto. E o ponto mais alto é Palmares. E o ponto mais alto é Canudos, que nós também dispensamos. Então, a partir deste movimento, eu acho que pode ser Platão, Kant, Aristófanes, qualquer. Contanto que haja uma inversão ontológica, ou seja, que a gente aprenda primeiramente como nós mesmos resistimos, construímos a história. Então, acho que é essa uma inversão pedagógica, educativa, vamos dizer, né? As escolas, e aí a própria psicologia precisa fazer essa alteração. Está por fazer essa alteração de conteúdo, né? De sentido. E as outras teorias, elas precisam passar a girar em volta. E não, elas não podem ser núcleo disso. Não sei se conversei com você. Obrigada. Tem a Bia, também tem a Adriana. Não precisa, não pode falar daí, né? Então, eu fiquei emocionada, muito emocionada com a fala de vocês. E me tocou, né, que eu fiquei pensando, na questão dos sofrimentos partilhados. Né? Depois até usar o microfone, tá? É melhor, eu acho. Só tem isso. Pelo pessoal de trás, né? Eu vou juntar sua pergunta com a da Adriana também, tá? Não. Você começa. Eu fiquei emocionada com a apresentação de vocês dois e me tocou no nível, me tocou no nível da minha história como judia, sobrevivente, neta de sobrevivente do Holocausto. Uma frase que você falou sobre a força necessária para sustentar a dor e também o amor pela liberdade. Fiquei pensando na história de Spinoza, né, um judeu considerado herege, né? Fiquei pensando nessa experiência dos povos sofridos, né?
como essas experiências se tocam. Porque uma das coisas que eu sempre pensei sobre essa história do Renascimento partiu de uma fala que eu ouvi dos meus avós, né? Eu sinto que a história que eu herdei me remete sempre a algo de muito sofrimento e de muito mapeamento das experiências vitais, de saída, de luta, né? Então, eu queria ver assim, como que as experiências de sofrimento entre os povos podem se tocar, né? E essa dicotomia não, esse lugar do duplo, né? Do reconhecimento da dor, de olho na vitalidade, de olho nos espaços da força vital. Acho que isso é uma mistura muito poderosa. Quer responder primeiro? Tem a Adriana também. Está dando para me ouvir? Sim. Eu gostei muito dessa perspectiva da compreensão da criatividade, né? Para compreender essa questão de uma dor não falsificada. Né? Me lembrou muito outro Lorde, outras mulheres negras que pensam, né, sobre a metodologia das orquídeas, por exemplo, e pensam nessa questão da dor não falsificada, né? E da criação que se tem também a partir disso. Então, fiquei pensando nisso que vocês trouxeram, assim, nesse ser força sendo, né? Fiquei pensando nessa potência que a Conceição trouxe, do aquilombamento, né? Que a Abdias propunha, né, uma estratégia de nova estrutura política para o nosso país, a partir do aquilombamento, né? O quilombismo, né? Que a Abdias vai se trazia. E aí eu fiquei pensando muito nessa simbologia do fogo, porque a Conceição trouxe, né, uma citação belíssima, né, sobre o fogo, mas sobre o renascimento. Né? Então fiquei pensando nessa potência, nesse conatos, no axé, no banco, né, daquilo que é a criação, a potência da criação, dessa dor que não fica calcificada. Porque aí a gente tem uma compreensão de dor e de sofrimento que é diferente. Não é uma dor, não é um sofrimento paralisante, é uma dor e um sofrimento de movimento. Né? Então, eu acho que isso calca uma diferença primordial naquilo que Conceição e Abraão vem trazendo, porque é a dor que se movimenta, né? A dor que se movimenta cotidianamente, é a dor que traz a criação cotidiana na resistência, na sobrevivência. Então, queria comentar um pouco sobre isso, assim, trocar com vocês, porque para mim foi o que mais me tocou da fala, né? Achei a fala maravilhosa de vocês dois, pensando justamente essa resistência nessa transmissão, né? Nessa transmissão que não permite a calcificação, né? Mesmo no Banzo, não tem uma calcificação, né? Quando duas cabeças se juntam, o que se tem é o encontro da multidão e por aí vai, né? A transmutação e a transmissão desse axé. Então, queria conversar com vocês, porque eu acho que é uma outra concepção de sofrimento. Né? Não que não haja sofrimento, mas a gente tem uma compreensão de sofrimento que não é um sofrimento paralisante. É um sofrimento da criação e da continuidade. Muito boa a questão que vocês trouxeram. Eu vou trazer aqui o que veio na minha cabeça agora, né? Com relação a isso. Vocês estão no documentário de vocês. Mas até já diretamente com o que a Adriana trouxe, por último, está mais fresco na minha memória. Mas eu acho que isso tem a ver com essa coisa do sofrimento que não paralisa, né? Isso que você está falando, né? Que não paralisa. Eu acho que tem a ver com memória. Tá? Isso tem a ver com memória. E aí isso remete, acho que remete àquilo que agora acabou de falar aí, com relação assim, a essa inversão, né? Da questão de como se constrói, né? Até mesmo o saber, o conhecimento. Porque quando se tem, eu não sei se eu vou conseguir me expressar o que eu estou pensando, mas assim, por que eu estou pensando em termos de memória? Porque
até conhecendo essa nossa história, sabendo, né, que por isso a gente entende todo o esforço de se colocar isso no esquecimento, exatamente pela potência que tem, né? Então, se nós sabemos, temos, apesar de saber que essas experiências, muitas dessas experiências dos nossos antepassados, e até atualmente, né, elas são muitas experiências de dor, mas que elas não ficaram paradas na dor. E aí, como é que esse povo se resistiu? Como é que chegou até hoje? Chegou até hoje, né? Então, saber assim que essas experiências ocorreram no Brasil, né? E que, apesar de tudo, nós estamos aqui, isso faz sentido ter esse referencial de luta, esse referencial de uma luta que não terminou, que ela não acabou. Não existe, apesar de ter uma força que é capaz de destruir, ela não elimina, não ficamos zerados, como diz a Cristina fala, não existe grau zero de potência, entendeu? A vida, ela se mantém e a própria exigência da vida é perseverar na vida. Então, por isso, esses nossos irmãos resistiram e resistem, a gente resiste. Então, eu acho que conhecer, né, ter esse conhecimento, saber dessa própria história, ter essa memória viva, né, essa memória que sustenta a luta. Assim, é o que eu tenho agora para dizer, né, que me toca bastante é isso, né? E o que foi mais tirado de nós, né, é esse reconhecimento da nossa potência. Eu perguntei assim, às participantes do grupo, né? Fala como é que seus pais, como é que sua família chegou até aqui, né? Como é que foi a vida, como é que se construiu, né? Não tem nada. Diziam que não tinha, mas como não tem nada? Como é que vocês chegaram até aqui? Claro que tem, né? Seu pai fez uma casa, mesmo que uma casa simples, um barraco, mas ele fez, tem uma produção aí, tem uma construção aí, tem algo, né? Né? E aí eu percebi uma espécie de vergonha, como se aquilo fosse pouca coisa. Porque a gente... E aí eu fiquei assim, não, mas isso é a história de vocês, isso é a sua vida, né? Mas por quê? Porque nos foi ensinada uma história, né, de que alguns personagens construíram o Brasil, né? Então a gente tem uma história de determinados personagens, e muitos deles brancos, homens, né? E o que cada um de nós faz parece pouco. E aí, quando se queima também, né? Quando se queima tudo, arrasa tudo, para não ficar resquício nenhum, é a tentativa de apagar. É apagamento mesmo, literal mesmo, né? Então, essa é a minha percepção, nesse momento eu sinto assim, né? Então, essa coisa de e aí vai ao nível de a gente achar que Brasil, brasileiro, não sei nada, aí eu vou importar um negócio
negócio que é mais bem feito, né? Aqui no Brasil é indústria. Sabe, tem umas coisas assim, tem a ver com essa desqualificação, e isso vai de um modo, né? Mas vem por aí, né? Eu digo assim, não. O que cada um de vocês, o seu pai, sua mãe fizeram, né? E construíram, eles, se não tiveram um sucesso, vamos dizer assim, um sucesso esperado, assim, se não ganharam dinheiro, ou não tem uma vida chamada melhor, em termos de conforto, nem é conforto mesmo, porque a gente tem direito de ter conforto também, sim, né? Mas não é por incompetência, é por outras questões, porque não lhes é permitido ter uma vida decente. Mas não é incompetência do sujeito, mas é passado como se fosse competência. Ainda mais agora no meio desse neoliberalismo, que tudo, cada um tem que resolver, né? Mas, então, por isso que eu vejo que tem a ver com a questão de memória, né? E quanto mais a gente conhecer a nossa história, saber de onde a gente veio, como viemos, a gente vai ter condição de construir cada vez mais aqui e agora, entendeu? E até porque a gente tem uma outra concepção também de tempo, né? Não tem essa coisa de é uma coisa linear. Não, sabe? É uma coisa que vai e vem. Tá? Eu não sei se eu contribuí, né? com a minha divagação aqui. Eu acho que o ser força sendo é o ser da travessia. A travessia cósmica quer dizer que só um povo que teme a natureza vai pensar um ser que seja fixo, permanente, igual a ele mesmo. Um ser ou uma identidade. Isso não tem, essa identidade que seja igual a si mesma não tem nada a ver com a identidade negra. Mas as palavras nos traem, porque as palavras, signos, vêm todas de Portugal e da França, como espírito, com corpo. E nós nos atrapalhamos, porque a gente pensa que identidade é necessariamente aquilo que os estados europeus fizeram, necessariamente. Quando os indígenas então falam de identidade, a gente só pode imaginar a mesma coisa. E quando os negros falam de identidade, e o movimento negro fala de identidade, a gente só pode imaginar a mesma coisa, uma coisa fixa, igual a si mesma. Mas esses da diáspora que partilham essa concepção da temporalidade circular ou espiral, ou essa ideia do ser força, porque não é ser. Isso aí quando é a necessidade do diálogo com a tradição europeia, que vem a palavra ser, é apenas força. Não é ser força sendo, basta força, bastaria. Não é? Então, porque isso aí é pura troca, movimento. E não é apenas movimento com o outro, como interação, não, é uma outra coisa ainda mais radical. É relação entre forças que se juntam e entram em processos de crescimento, de desenvolvimento, de fazer-se diferentemente. Uma vez meu pai de santo estava falando lá de como se fazer um santo. Estava ele e uma mãe de santo conversando e eu não entendia muita coisa. Mas estava ali, inclusive gravando. E aí, em certo momento, eu entendi alguma coisa. E aí eu disse assim, mas espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que todas as vezes que você vai fazer um santo, um orixá, não é um inquice, sai diferente? Ele disse, meu filho.
Aí eu disse, mas então isso é um defeito? Ele disse, não, filho. O sagrado, cada vez que ele se realiza diferente. Isso, se eu estivesse na academia, seria filosofia. Mas não é. Não é filosofia. Por que não é filosofia? Porque não se trata de uma reflexão, não se trata disso, se trata de uma coisa encarnada. Ele vive, ele e muitas empregadas domésticas que não vão pisar na universidade, que não pisaram na universidade, que não escutaram os doutores. E eu até hoje me surpreendo que os doutores não conheçam isso. Surpreendo, sempre me surpreende que empregadas domésticas, faxineiras, babás, desempregados conheçam, pratiquem essa noção da força e um doutor desconheça completamente. Então eu acho que tem uma coisa que é trazer, não é? A gente precisa encontrar essa memória, porque isso é uma memória. São formas de conhecimento que às vezes a gente usa o termo oralidade, mas que desvaloriza um pouquinho, porque a oralidade já ela mesma não permite a fixidez do próprio conhecimento. É interessante, não é? E às vezes a gente acha que na oralidade alguma coisa se perde. E a gente não vê que na oralidade tem uma coisa que se ganha. A transformação da própria linguagem. A linguagem vivida como transformação. Quer dizer, como princípio cósmico. Ela mesma. Isso é a força. Isso é o que seria simplesmente um ser. Não é? Ou a travessia. Esse pensamento de que há travessia. Mas não é que uma coisa está em travessia. Não é só isso. Não é? É de que todos os processos estão dentro deste mundo que é Kalunga, faz parte desse ser que se transforma. Eu acho isso genial. Não é? Quando os povos Angola chegaram no Brasil, por exemplo, no século XVIII e XIX, teve uma época que 95% dos que chegaram eram de Angola. Aqui no Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Esses povos, eles faziam um certo esforço para se casar, sabendo eles que isso fazia também parte de uma estratégia do senhor de escravos para apaziguar os negros. Mas ainda assim eles tentavam se casar, porque eles queriam preservar, vamos dizer, eles queriam acesso ao direito a uma casa. Então eles construíam uma casa, que era a senzala. E na senzala, então, aquele que casava tinha direito de ficar separado. E quando ele ficava separado, ele mantinha no interior da casa um fogo sempre aceso. Era o fogo sagrado de Kalunga. Hoje, nos terreiros, nós fazemos a cerimônia do fogo sagrado uma vez por ano. É uma memória. É uma memória. E desse fogo sagrado, todos os terreiros saem. E se não tiver aquilo que é feito no fogo sagrado, não pode abrir uma outra casa de terreiro. Então, essas coisas são interessantes, não é? Como é que é a memória? Como é que vem essa memória? Essa memória, ela própria é a memória da liberdade, porque ela é a vontade de
ter um estilo de vida outro, diferente. Dar-se a si o direito de pensar o mundo de outro modo. Dentro de uma estrutura de violência, como manter? Então, essa é uma questão interessante, não é? Como que esses povos diaspóricos no Brasil se mantêm? É interessantíssimo, eu acho. São essas as questões. Aí tem toda a questão do sofrimento que você traz e da morte mesmo. Que não é castigo, que não é fim. Por isso que a Conceição falava, não é do tempo que não é seta, mas é circular. Não é? Essa força, ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta ilimitadamente, mas não sempre do mesmo jeito, sempre transformando. Mas isso faz da morte uma outra experiência e faz do sofrimento também uma outra experiência. Bom, vou passando para a gente circular um pouco mais. Na verdade, a gente está vai na ter hora. que terminar porque... A não ser que alguém tenha uma pergunta que não consiga dormir de noite. Porque o André Martins está esperando para Está esperando para entrar. entrar online. Ele falou que tem que ser entre 15 para as 6 e 6 horas, que ele está lá esperando, mas ainda são 38. 5h38. Então, só mesmo aquela pergunta engasgada mesmo. Alguém está com aquela pergunta Acho que não dá tempo não da pergunta nem atravessando a garganta? Não? Então, gente, queria agradecer ao Abraão.